Sanepar segue em queda tanto no lucro quanto na cotação. O Banco do Brasil divulgou um resultado ruim e para arrumar a casa pode ter que vender a Cielo. O que você acha disso? Tem também o Banco BTG que segue voando na bolsa, inclusive divulgou resultado com margens melhores do que Itaú e Bradesco. Será que o BTG é uma oportunidade? Vamos falar também da TOTVS que segue crescendo. Tem também a Multiplan, Neoenergia e muito mais. Esse é mais um Notícias da Bolsa, começando a partir de agora para você. E começando as notícias da Bolsa de hoje, falando de Sanepar, lucro caiu mais de 24% no trimestre. No dia 11 de fevereiro, a Sanepar divulgou seu resultado do quarto trimestre de 2020. A empresa registrou lucro líquido de 291,3 milhões no quarto trimestre de 2020, uma queda de 24,6% em comparação com o mesmo período de 2019. Já o lucro anual foi de 996,3 milhões, uma queda de 7,7% em relação ao exercício anterior. A receita operacional líquida da Sanepar somou 1.236 milhões, um recuo de 7,7% no ano. A receita operacional líquida da companhia aumentou 1,6% ante 2019 para 4,8 bilhões. O EBITDA no último trimestre foi de 547,2 milhões, uma queda de 13,3%. Já no ano, o indicador caiu 2% ante 2019 para 1,9 bilhão. Então aí tivemos a Sanepar divulgando aí seu resultado do quarto trimestre, uma queda aí de mais de 24%. Essa queda aí na receita e no lucro foi decorrente aí da queda dos volumes faturados de água e esgoto, resultante da situação de emergência hídrica lá no estado do Paraná devido ao baixo volume de chuvas. E um outro ponto apontado pela empresa que também prejudicou os números foi o reajuste tarifário que não aconteceu em 2020. Então muitos investidores, eu acredito que já esperavam aí, essa queda nos lucros, e com isso as ações da Sanepar vêm em queda nos últimos meses, principalmente por causa aí do reajuste tarifário que foi barrado. E por consequência disso, alguns analistas de mercado vêm até rebaixando aí o preço-alvo da Sanepar, as ações units. Segundo a XP, eles estavam acreditando aí em R$30 para as units da Sanepar, e agora, na opinião deles, as ações podem chegar aí no máximo a R$24,50 na situação atual, devido a essa incerteza no case da Sanepar. E falando agora do Banco do Brasil, que também divulgou aí o resultado do quarto trimestre de 2020 nesta quinta-feira, e o resultado não foi bom. O banco apresentou um ROE de 12,1% e um lucro líquido ajustado de 3,7 bilhões de reais no quarto trimestre, representando uma queda de 20,1% comparado ao quarto trimestre de 2019. A receita de serviços apresentou uma queda na comparação anual de 1,6% no trimestre, atingindo 7,4 bilhões de reais no acumulado do ano, e a receita caiu 1,7% e atingiu 28,7 bilhões de reais. Já a margem financeira apresentou queda ainda maior, caindo 16,1% no trimestre em relação ao quarto trimestre de 2019 e 11,3% no ano, resultando em 9 bilhões de reais no quarto trimestre de 2020. Bom, então aí pessoal, o Banco do Brasil que divulgou um resultado ruim, principalmente se comparado aí com a performance dos outros grandes bancos. Tivemos aí poucos destaques positivos, como por exemplo a redução de despesa, foi um ponto positivo aí no resultado do Banco do Brasil, e também a carteira de crédito, que expandiu no ano, muito impulsionado aí por linhas de crédito do governo. Mas em geral, segundo o mercado aí, segundo alguns analistas, o resultado não veio bom. E para 2021, o banco tem 5 catalisadores aí que podem potencializar as ações do Banco do Brasil. Esses 5 pontos são eles: o IPO do BV, que é o antigo Banco Votorantim, o Banco do Brasil detém 50%. O segundo ponto é uma possível venda da sua participação na Cielo, que é de 28,7%. Terceiro ponto pode ser um possível IPO da Elo. O quarto ponto pode ser alguma parceria de mercado na gestão de recursos asset. E um quinto ponto pode ser o anúncio de novas medidas de melhorias de eficiência. Então esses 5 pontos aí
são pontos importantes que, na visão aí dos analistas, podem dar uma alavancada nas ações em 2021 do Banco do Brasil, caso venha acontecer alguma dessas movimentações. O setor financeiro, o setor dos bancos, continua sendo um setor muito promissor na Bolsa de Valores para 2021. Inclusive, eu vou deixar um link aí na descrição, um link gratuito, com os setores mais promissores da Bolsa para 2021. O link é de graça, da Levante, está aí na descrição. Clica lá para você ver quais são os melhores setores da Bolsa para investir agora em 2021. O setor financeiro é um deles, tá? E seguindo com as notícias da Bolsa, vamos falar agora dos números do BTG. O BTG que entregou um ROI superior ao dos bancões, superior aí ao Itaú, ao Bradesco. Será que o BTG é uma boa oportunidade? Vamos ver os números. Começando aí pelo lucro líquido ajustado, que no quarto trimestre de 2020 veio em 1,3 bilhões de reais, um crescimento de 24,5% na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, e no ano como um todo o lucro líquido ajustado foi de 4 bilhões de reais, 5,7% maior em relação a 2019. O retorno sobre patrimônio líquido ROI foi de 19,1%. A receita do Banco BTG foi de 2,8 bilhões de reais no trimestre, um crescimento anual de 13,6%. A carteira de crédito do banco continuou sua expansão, atingindo 73,7 bilhões de reais, um aumento anual de 68,3%. A área de Investment Banking apresentou o melhor resultado desde a abertura de capital, com um forte crescimento de 68% no ano. Então aí, pessoal, o Banco BTG, que apresentou aí seus números do quarto trimestre, e os números vieram aí acima da expectativa do mercado. Os números foram bons, em praticamente todos os segmentos, superando a expectativa. E o detalhe aqui, para curiosidade, na comparação do ROI, que é o retorno sobre patrimônio líquido, em relação aos outros bancos, como por exemplo Itaú e Bradesco, o BTG foi superior, com 16,9% em 2020 contra 14,8% do Itaú e 13,8% do Bradesco. As ações do BTG deram uma arrancada aí nos últimos meses, com uma valorização aí de quase 40%, e a grande expectativa para o BTG em 2021 é o BTG+, o banco digital do BTG, que terá como foco o cliente de classe média alta. Então o mercado gostou bastante aí dos números do banco BTG. 2021 o BTG começou aí com o pé direito, mas eu queria saber a sua opinião. O que você acha aí do banco BTG? Aproveita e comenta aí para mim quais bancos que você tem na sua carteira. E seguindo aqui com os resultados trimestrais, vamos falar agora da TOTVS. A TOTVS divulgou na quarta-feira, dia 10, seus resultados do quarto trimestre de 2020, e o resultado foi bom e veio acima do esperado, com destaque aí para o crescimento do EBITDA. A receita consolidada aumentou 19% ante o quarto trimestre de 2019, atingindo 689 milhões de reais. O EBITDA ajustado da companhia obteve um impressionante crescimento de 39% no trimestre, quando comparado com o quarto trimestre de 2019, atingindo 164,5 milhões de reais. Então aí, pessoal, esse foi mais um resultado que agradou bastante o mercado, resultado aí da TOTVS, que divulgou os números do quarto trimestre, e vieram aí uns números acima do esperado. As ações da TOTVS vêm se valorizando bastante nos últimos meses, já acumulando aí uma valorização de cerca de 30% aí nos últimos 12 meses, e a empresa realmente tem muito potencial de crescimento. O setor de tecnologia vem crescendo muito, tá? Inclusive, quero até lembrar, que eu vou deixar um link na descrição aí com os melhores setores da bolsa para 2021. Tá na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. E em resumo, esse resultado aí da TOTVS foi mais um bom resultado nessa última semana. E vamos seguindo com as notícias da bolsa. Vamos falar agora dos números da Multiplan. E eu só quero falar com você que está comigo até aqui. Se caso você ainda não for inscrito aqui no meu canal, tá, pessoal? Se inscreve aí, dá um like nesse vídeo e ative as notificações para você não perder os próximos conteúdos que eu postar, tá bom? Vamos lá, Multiplan, que divulgou nesta quinta-feira, após o fechamento do mercado, seu resultado do quarto trimestre de 2020. A receita líquida totalizou 302 milhões de reais no quarto trimestre de 2020.
2020, uma queda de 18% em relação ao quarto trimestre de 2019. O resultado operacional líquido dos shopping centers apresentou queda de 24% na comparação contra o quarto trimestre de 2019, totalizando 254 milhões de reais no período e implicando uma margem de 84%, equivalentes a menos 5,6 pontos percentuais ano contra ano. O EBITDA do trimestre apresentou queda de 41% ante o mesmo período do ano anterior, somando 149 milhões de reais. Já o lucro líquido atingiu 964 milhões em 2020, excluindo efeitos não recorrentes, o lucro líquido somaria 361 milhões de reais, registrando uma queda anual de 23%. Bom, e esses foram então alguns números aí da Multiplan, que também divulgou seu resultado do quarto trimestre nessa última semana. Resultado que veio aí bastante mediano, né, tendo em vista toda essa questão aí que está acontecendo com os shopping centers, né, por causa da pandemia. E infelizmente, né, é possível que os números aí do primeiro trimestre de 2021 possam vir também impactados pela segunda onda da pandemia e as suas restrições, né, que foram impostas aí recentemente. Então aqui no caso, né, dos shopping centers em geral, né, o curto prazo ele segue pressionado por causa disso, aí não só para a Multiplan, mas para todas as empresas do setor, mas também, né, falando aí de modo geral, o setor de shopping centers segue aí no radar dos investidores para 2021, uma vez que muitas empresas do segmento estão descontadas aí por causa da pandemia. Multiplan talvez é uma delas, né? Tem outras boas empresas aí também no setor, tem mais resultados trimestrais aí para a gente avaliar, mas acredito eu que 2021 aí vai ser um ano bastante importante aí para esse segmento. E falando agora de Neoenergia, que também divulgou aí nessa terça-feira o seu resultado do quarto trimestre de 2020, o resultado foi bom e veio em linha com as expectativas. A companhia apresentou um avanço de 39% de sua receita líquida, com um total de 10 bilhões de reais no quarto trimestre. Em relação ao seu EBITDA, esse também avançou 39%, totalizando 2,1 bilhões de reais. E além disso, a companhia apresentou ainda um expressivo aumento do seu lucro líquido em 996 milhões de reais para o trimestre, uma alta de 61% em comparação ao quarto trimestre de 2019. Ainda em seus resultados trimestrais, a Neoenergia apresentou também uma leve redução do seu índice de alavancagem, medido pela relação dívida líquida sobre EBITDA de 3 vezes em 2019, reduzindo para 2,85 vezes em 2020. Então aí esse foi alguns dos principais números da Neoenergia, reportados aí no quarto trimestre de 2020. Os números vieram bons, a empresa aumentou receita, cresceu o lucro e ainda diminuiu um pouco aí a alavancagem, né, o que sempre é um dado muito bom. Lembrando, pessoal, que eu vou deixar o RI de todas essas empresas que eu citei aqui, tá bom? O RI para vocês acessarem na descrição todos os números, todos os resultados trimestrais que a gente citou nesse vídeo de hoje, tá certo? E para finalizar, eu deixo com vocês aí as datas e as empresas que vão divulgar resultados na próxima semana. Tem empresas bastante aguardadas, como por exemplo IRB Brasil, que vai divulgar no dia 18, e também a JHSF. O vídeo de hoje foi isso. Obrigado a você que ficou comigo até aqui. Bons investimentos. Até o próximo vídeo com mais notícias da Bolsa para você. Até mais.